Vamos lá para o Rio de Janeiro falar mais uma vez com o Rodrigo Viga. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou a denúncia da Procuradoria-Geral da República no caso Marielle Franco para julgamento na primeira turma da corte. Se a acusação for aceita, 3 pessoas serão consideradas réis pelo assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Mais informações sobre isso para a gente, Viga? Claro, mais uma vez bom dia para você, Lívia, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, aquele sinal verde para o julgamento do caso Marielle Franco, que envolve os 3 que foram presos em março desse ano, o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, e os irmãos Brazão, que teriam sido os mentores intelectuais desse crime de repercussão internacional que aconteceu em março de 2018. Pela decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, de competência da primeira turma da Corte Suprema, esse julgamento, acolher ou não o início desse processo de julgamento. E pelo que eu pude apurar, viu, minha cara Lívia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, existe uma espécie de pressa, celeridade dentro do STF. Inclusive, esse é um julgamento que poderia acontecer na primeira turma do STF antes do recesso, agora do meio do ano, do mês de julho. Quem compõe essa primeira turma do STF? Esse é um ponto bastante importante. O próprio ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, o ministro Luiz Fux e Flávio Dino. A defesa de Chiquinho e também Domingos Brazão está tentando declinar, está tentando que o ministro Flávio Dino decline desse julgamento, se considere inábil, incompetente para tal, uma vez que ele esteve na campanha eleitoral ao lado do presidente Lula e prometeu, antes mesmo de ser nomeado, inicialmente ministro da Justiça e depois ministro do STF, dar celeridade e concluir as investigações em torno do caso Marielle Franco. E a defesa dos irmãos Brazão também está tentando derrubar, a gente trouxe essa informação, essa notícia aqui na programação da Jovem Pan, um acordo de colaboração premiada de Rony Lessa, alegando que há ali, naquela delação, informações falsas, inverídicas e que não há provas suficientes para literalmente comprovar o que foi dito por Rony Lessa. Portanto, esse julgamento deve tramitar na primeira turma do STF e a perspectiva, segundo as fontes da Jovem Pan, é que aconteça o mais prontamente possível, provavelmente antes do recesso agora do mês de julho na Corte Suprema, viu, Lívia? Viga, ainda sobre o caso Marielle Franco, quais são as novidades envolvendo o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa à Polícia Federal? Tem alguma novidade nesse sentido? Sempre tem, né? São aquelas pílulas que vão brotando, vão emergindo a cada vazamento, a cada liberação do conteúdo desse depoimento de Rivaldo Barbosa. E aí, um ponto sempre chamou a atenção, viu, Lívia, foi o fato de um então chefe da Polícia Civil do Estado, responsável, competente pela divisão de homicídios aqui da capital, no passado, não agora, é claro, frequentar um consultório dentro de uma comunidade, um consultório dentário dentro de uma comunidade. E neste mesmo consultório, quem também frequentava era uma série de bandidos criminosos e milicianos. O próprio dentista foi ouvido pela Polícia Federal, disse que não se lembrava muito bem da passagem de Rivaldo Barbosa por esse consultório. Rivaldo disse que jamais soube que milicianos e criminosos também faziam uso desse dentista na Muzema, que fica na zona oeste da capital do Rio de Janeiro, mas isso chamou bastante atenção. Ele disse apenas que foi indicado por um amigo, por um colega, que esse seria um bom profissional, um bom dentista, e como atuava em áreas da zona oeste do Rio de Janeiro, era de certa forma próximo, de certa forma conveniente frequentar um consultório dentário dentro de uma comunidade comandada por paramilitares. Lembrando que os irmãos Brazão frequentemente são acusados de ligação com milícias e grupos paramilitares aqui do Rio de Janeiro. Até teriam, segundo disse na delação Rony Lessa, prometido que ele comandasse, o ex-PM do Rio de Janeiro, uma milícia que seria erguida junto com o condomínio em terrenos que seriam alvos de disputa na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Para não fugir à regra, viu, minha cara Lívia, eu sei que o Gunning está ansioso para falar sobre isso. Saíram os dados aí do setor de serviços brasileiro. No mês de abril, crescimento de 0,5%, depois de 0,7%. O mercado está esperando 0,2%, mas vou deixar para o Gunning desenrolar e debulhar sobre o tema, viu, minha cara Lívia? É só você falar que ele já começa a rir aqui no estúdio, porque ele está com tudo isso pronto para trazer informação para a gente.
Pode ter certeza que ele vai trazer já já. Obrigada, viu, Rodrigo Viga, pelas informações. Mas antes do Gani, vamos ouvir os nossos analistas a respeito dessas investigações. Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Amanda, talvez um dos pontos que mais chamam a atenção em todo esse processo, em todo esse julgamento que vai acontecer na primeira turma do STF, é se o ministro Flávio Dino vai ou não se declarar impedido de participar desse julgamento sob a justificativa da defesa dos envolvidos de que ele foi ministro da Justiça, se envolveu de alguma forma nessas investigações. O que você espera para esses próximos dias? Eu acho difícil que isso aconteça, Lívia, até porque a primeira turma tem uma composição muito favorável ali para a aceitação da denúncia, né? Então não é que os irmãos Brazão sejam condenados agora, mas tem grandes chances de se tornarem réus. E a gente vê toda a movimentação do Alexandre de Moraes para rapidamente colocar esse julgamento em pauta, trazer luz. A gente viu a movimentação com a transferência do Rony Lessa, né, com o anúncio da transferência dele para o presídio de Tremembé, já encarado como um benefício da delação. Agora, com a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, cabe à primeira turma aceitar ou não, ou seja, tornar os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa réus ou não, né, e os outros envolvidos no crime. Em meio a isso, acontecem as discussões sobre delação premiada na Câmara dos Deputados, né, a urgência aí que está para ser votada na Câmara. A gente vem discutindo sobre isso e é óbvio que alguém que delata ou alguém que confessa um crime é alguém que está sob pressão. Se eu acho que eu não vou ser pega, se ninguém sabe que eu cometi aquele crime, obviamente que eu não vou confessar nem vou delatar. Então a delação por si só, um instrumento da delação, ela pressupõe que haja uma pressão e que seja adotado talvez como um dos últimos recursos para conseguir o benefício. Agora, é preciso, é de fato um crime. É difícil de você encontrar corroboração das provas, até porque essa delação acontece 6 anos depois do crime ter sido cometido e a acusação é justamente de que houve uma facilitação para esse crime ser cometido pelo Rivaldo Barbosa e uma obstrução de justiça, ou seja, esconder, destruir provas para que ele não fosse descoberto. A ida do Rivaldo ao dentista não constitui uma prova numa área de milícia ou num consultório frequentado por milicianos. Pode até ser um indício, porque obviamente alguém que chefia uma delegacia de homicídio sabe exatamente onde a milícia se encontra, que zona ele deve entrar ou não. É claro que salta aos olhos um delegado tão visado como Rivaldo Barbosa frequentar uma zona de milícia, justamente quem ele investiga e muitas vezes persegue, indicia. Mas não pode ser também, obviamente, a única prova. Pois é, eu acho esse caso todo muito estranho, porque são 6 anos. Nesses 6 anos, vários delegados passaram pelo caso, a imprensa toda em cima, buscando informações, acessando fontes, fazendo o seu trabalho. E aí, passados 6 anos, sem um indício concreto sobre a autoria, o caso é federalizado. Federalização que foi recusada pela família de Marielle Franco há alguns anos. Só que agora mudou o governo, toparam federalizar. E aí, essa mesma estrutura governamental que permite que 2 presos de um presídio de segurança máxima fujam usando ferramentas de uma obra que estava sendo realizada no presídio, eles são geniais e conseguem a delação de um assassino, um criminoso, um bandido. E aí, de repente, a palavra desse marginal se torna solução para todos os problemas e, de repente, num passe de mágicas, está resolvido, esclarecido o caso do assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Ora, a gente vive no Brasil e essas coisas, essas histórias maravilhosas, fantásticas de realizações, sobretudo nessa área de segurança pública, vindo de um governo que não toma medidas para melhorar a segurança pública, me soam muito estranhas. Tem muito mais coisa por trás disso e talvez essa pressa toda de indiciar, de julgar e etc. seja para colocar de uma vez uma tampa em cima dessa história. Eu não acho que esse é um bom caminho, não. Eu acho que a gente ainda vai descobrir no futuro muita coisa sobre esse crime.